Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Sabemos que hoje meditaremos sobre estar unidos na Eucaristia e na família. Esse é o título do nosso recolhimento de hoje. E fazemos esse recolhimento, e o título inclusive é esse, né? O tema é esse, porque os católicos sabemos que vivemos agora mesmo, nessa semana, um momento muito especial na liturgia da igreja, na história da igreja. Nós tivemos aí, não sei se todos sabem, mas tivemos a festa da Santíssima Trindade, não ontem, mas no domingo passado, né? Precisamente a festa que marca que na quinta-feira seguinte vem a festa de Corpus Christi, o corpo de Cristo, a Eucaristia, né? E desde quinta-feira passada até a sexta-feira agora, a próxima, que é a festa do Sagrado Coração de Jesus, a igreja todinha se volta a contemplar a Jesus na Eucaristia, o Corpus Christi, por isso que é uma oitava. As festas grandes na igreja, a igreja procura vários dias para que a gente possa ir a fundo no mistério, contemplar a fundo, entender a fundo e principalmente colocar em prática as coisas que Deus, nosso Senhor, quis transmitir através dessa festa, desse acontecimento, dessa memória, né? Então, aí se entende isso, né? Veremos que tem tudo a ver, quando a gente fala de unidade, estar unidos, né? Tem tudo a ver, primeiro com essa festa anterior que eu falei, da festa da Santíssima Trindade. Quem sabe, não é? Precisamente Deus é um só, mas são três pessoas, realmente distintas, mas não contrapostas, são unidas, né? E nós que fazemos, que somos imagem e semelhança de Deus, também somos como Deus, pessoas distintas, mas que foram chamadas para não estar contrapostas, brigando uma com a outra, se desentendendo, mas para estar unidos. E falavam então que a festa da Santíssima Trindade tem tudo a ver com a festa do Corpus Christi, assim Deus faz, Deus que se encarna, na verdade, né? Se faz homem, nos transmite a plenitude da revelação, tudo sobre o que há no próprio âmago, no próprio mistério interno de Deus, né? Nos transmite isso, né? E depois nos convida a viver assim, e precisamente no mistério da Eucaristia, que vamos começar a contemplar daqui a pouquinho, não é? Se vê que há esse desejo, esse projeto de Deus, né? Para que em torno da Eucaristia estejamos unidos, né? Então, depois dessa tentativa de explicar um pouquinho o motivo de que esse tema esteja dentro desse contexto litúrgico, né? Então vamos pensar um pouquinho. Se fica como para casa, vamos dizer assim, para quem quiser ler com calma depois, o capítulo
sexto, né? O capítulo sexto do Evangelho de São João. É um capítulo comprido, talvez um dos mais compridos da Bíblia, esse daqui. Não vamos ler o capítulo inteiro, porque é muito comprido. Vamos só fazer um pequeno resumo e escolher frases importantes que Jesus diz nesse capítulo, para que a gente entenda esse mistério que acabamos de explicar. Então, esse capítulo 6 começa com Jesus subindo uma colina, onde reúne uma multidão muito grande e ali começa a pregar. Aquela pregação atrai tanto as pessoas que elas não conseguem sair dali, ficam lá ouvindo Nosso Senhor. É o chamado Sermão da Montanha, né? E Nosso Senhor, no fim disso, percebe que eles já estavam, aquela multidão ali, há muitas horas, não tinham o que comer, e os discípulos até pedem que eles despeçam aquela multidão para que vão para casa, se alimentar, etc. E Nosso Senhor então fala, não, vocês mesmos dão de comer. E faz aquilo que talvez a maior parte conhece, que é a multiplicação dos pães. Aparecem poucos pãezinhos ali, e Nosso Senhor pede que eles distribuam aqueles pães em grupos de 50 pessoas, mais de 5.000 homens, dizia lá, que estavam presentes, sem contar as crianças, era a multidão mesmo que estava ali. E, como vocês sabem, foi ficando maravilhada aquelas pessoas, porque você ia distribuindo, nunca acabava, aqueles pãezinhos nunca acabavam, e mais ainda, todos alimentaram-se fartamente, e ainda por cima dos restos que sobraram, dos pedaços que sobraram, ainda se juntaram 12 cestos, coisa grande, foi uma grande, então aquilo deixou aquele pessoal, logicamente, muito assombrado. A palavra milagre significa isso, você fica completamente embasbacado, admirado, né? Cheio de... Então, essa é a primeira parte que só quis contar. Quis contar também porque esta multiplicação dos pães é mesmo um dos preâmbulos que Jesus usou precisamente para que entendêssemos o mistério da Eucaristia, esse pão, né? Depois que passou isso daqui, Jesus tentou sair mais uma vez para rezar, estar fora, sobe na montanha, há uma tempestade no lago que fica aos pés dessa montanha, a tempestade fez com que o barco quase afundasse, o Nosso Senhor aparece caminhando sobre aquelas águas turbulentas, os apóstolos ficam assustados, e falam, não, sou eu, tal, acalmam e até convidam Jesus que entre na barca, mas como estavam próximos já do lago, da margem, então saem. Passou essa é uma cena que eu só estou repetindo, mas vocês podem ler com calma lá. Mas quando Jesus chega lá, encontra outra vez a multidão, que estava lá outra vez procurando Jesus, né? E precisamente isso, eles encontrando na outra margem do lago, é o versículo 25 já desse capítulo, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? E respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, buscais-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Nosso Senhor, que sabia muito bem que ia no coração das pessoas, sabia que os homens muitas vezes só procuramos as coisas por mero interesse, às vezes material, saúde, bem-estar, comida, bebida, vidinha boa, vamos dizer assim. E por isso que Jesus adverte que aquela multiplicação, que era uma coisa impressionante e tal, era um convite para que eles pensassem um pouco mais alto. E por isso ele vai dizer logo a seguir, né? De trabalhar, portanto, não pela comida que perece, todo esforço, procurar as pessoas, ir atrás, do outro lado do lago, procurar Jesus outra vez, procurar um esforço, trabalhar, né? Não por uma comida que perece. Aqui deu um monte de comida aqui na frente, bolsas de comida para os pobres, muito bem, que doaram por aí, que legal. Mas muito bem, é necessário essa comida que perece. Mas o Nosso Senhor fala lá, essa daí perece. Mais cedo ou mais tarde, todo o efeito dessa comida para alimentar as pessoas por um tempo, um ano, chega um tempo que já não
que já não, aquilo vai perecer junto conosco, porque é passageiro esse tempo aqui que passamos aqui na terra. Então Jesus fala assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois nele Deus Pai imprimiu o seu sinal. Olha, né? Não pela comida, pelo alimento, pelo pão, que é o modo genérico de falar de comida, né? O pão de cada dia, a comida de cada dia. Fala, olha, eu vou dar para vocês um pão que o próprio Pai do céu, aí é Deus eterno, marcou o seu sinal, deixa marcado aí dentro. Na verdade é o próprio Filho que vai ficar nesse pão, não é? E esse é o pão que eu vou dar. E esse pão é um pão que dá vida eterna, não perecedora, vida forever, para sempre. Que é aquilo que o Senhor veio nos trazer, a possibilidade de vida eterna. Então esse é no versículo 26. Depois há uma série de preâmbulos que ele vai preparando as pessoas para compreender que ele vai falar do pão do céu, vai falar da Eucaristia no fim das contas, né? Então, já no versículo 40, para 15 versículos para baixo, ele fala o seguinte: esta é a vontade do meu Pai. Esse que imprimiu um sinal, esse que vai dar vida eterna, isso que é o querer de Deus. Fala assim: esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho, que é o próprio Jesus, né? E nele crê, tenho certeza, esse é o Filho, é Deus que se fez homem, né? Então, tenha a vida eterna, ou seja, a nossa alma é imortal, mas aquele que crê, ou seja, que acredita no nosso Senhor, né, nos seus ensinamentos, e que vive de acordo com eles, é isso, né? Crer é isso. Eu acredito. Em que acredito? Em Deus. Então tem a vida eterna. Por isso que rezamos pelas almas, sabe? Que quando morremos, a alma permanece, a alma nossa é imortal, né? Mas mais ainda, não só que fica a alma imortal, como nós tratamos os santos, né? Santa Teresinha, Santa Teresa, não é? São João Paulo II, né? Porque podemos... Ai, meu Deus, vocês estavam ouvindo lá no fundo? Não? Estão ouvindo? Ah, sim. Acho que estava fora aqui outra vez. Então, não, porque me perdi um pouco. Sim. Que temos alma imortal, está junto do céu, mas diz assim: tenho uma vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, que há um tempo, esse tempo vai acabar no fim dos tempos, não é verdade? E então o Senhor promete, Deus promete isso daqui, que não só vai ter vida eterna, mas que vai ressuscitar também o corpo, né? Também nós, no último dia. Você vê que a proposta de Jesus era muito mais do que matar a fome num dia, ou num tempo, ou na vida só. Era muito mais, né? Ao falar da Eucaristia, né? Então, passado mais um pouquinho, no versículo 47, o nosso Senhor fala o seguinte: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Para que se visse que isso não era uma coisa de futuro, não é? Como falsamente, como acontece, né, com as teorias materialistas, o marxismo, etc., falavam que a fé cristã ficava fazendo a pessoa passar mal aqui, uma esperança num futuro que para eles não existia, né? Não tem Deus, não tem vida eterna, não tem nada disso. Essa visão pobríssima, mal, né? Então, ou seja, não falou que vai ter, tem. Como a gente vê na vida das pessoas que estão unidas a Deus, elas estão cheias de vida, mesmo que sejam até entubadas, né? Tem vida eterna, né? No presente já, né? Tem vida eterna. E diz que tem vida eterna: eu sou o pão da vida. Então é uma coisa muito mais séria. Esse pão que simbolicamente
pedagogicamente eu multipliquei, distribuí, vocês ficaram contentes de comer. Mas eu vou dar um pão, vocês vão ver. Era só um preparatório do pão que o Senhor ia nos transmitir, né? Nos dar, né? E vai mais um pouquinho, as pessoas ficam meditando, passam-se mais 7 versículos, vamos dizer assim. Nosso Senhor vai dizer que tipo de... que isso não é um modo de dizer, que não é um símbolo, que não é uma figura de linguagem, que não é... mas que é muito sério o que ele está falando. Diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse pão que o Pai do Céu vai marcar como seu sinal, a sua vida, que é toda uma pedagogia para ir preparando-se para, naquela noite de Quinta-feira Santa, Jesus então instituir o sacramento da Eucaristia. Quando ele diz: isto é o meu corpo, este é o meu sangue, que a gente assiste em todas as santas missas, na verdade, né? Momento central da nossa vida. Então, é o que Jesus está preparando aqui. Então, e é o que mais vai tocando, vai ver pouco a pouco, naquilo que o que tem que ver isso, né? Comer o pão da vida, ter a vida eterna, já ter a vida eterna agora, comer a carne e o corpo de Cristo, o que tem isso a ver com a unidade? Estar unidos, né? Então Jesus vai falar logo na frase seguinte, diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então você vai, né? Isso é muito sério, né? Então aquele que entendeu o que é a Eucaristia e segundo a Eucaristia, que é esse pão da vida que o Senhor deixou aqui, permanece em Cristo e Cristo nele. E Cristo é o Filho de Deus. Se permanece no Filho, permanece também no Pai, permanece também no Espírito Santo. E se eu permaneço no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e tu, nós estamos todos unidos no mesmo lugar, né? Isso que teologicamente funciona assim. Depois a gente vai ler um trechinho do Papa Francisco explicando exatamente isso que eu estou tentando explicar, né? Só que ele explica melhor, logicamente, ele é mais simples, tá certo? Mais direto, mas que é essa verdade impressionante, né? E ele prosseguiu, diz assim: por isso eu vos disse, né? Ninguém pode vir a mim se meu Pai não for concedido por meu Pai, né? Ou seja, que essa capacidade de compreender isso é um mistério principal da nossa fé. As que são católicas e assistem à missa sabem que exatamente depois da consagração do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, o sacerdote diz, instrumentalmente, porque é Cristo que diz através do sacerdote: isto é meu corpo, isto é meu sangue, e fala: eis o mistério da fé. E é algo muito sério, né? O mistério, toda essa coisa imensa que é saber de um Deus eterno, um Deus que se encarna, um Deus que se dá, um Deus que eu posso me alimentar dele. É um mistério imenso, mas é a verdade, né, mais profunda da existência do cosmos, não só dessa terrinha que nós estamos, mas de toda a existência do mundo, né? Então é uma coisa muito séria, né? Então, eis o mistério da fé, né? E veja, e ninguém compreende isso se não for dado por meu Pai. Não sei se vocês se lembram, no outro recolhimento nós recordamos quando Jesus perguntou para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram: uns dizem uma coisa, os outros. Havia várias opiniões sobre a vida de Jesus, sobre quem era Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, em nome de todos, diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Nosso Senhor falou: feliz és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue, não foi um raciocínio, né? Não foi uma medida de laboratório, não foi um raio-x, não foi que te ensinou isso, mas o meu Pai que está no céu. A fé é sempre um dom de Deus, que é um upgrade enorme na nossa inteligência,
na nossa vontade, que a pessoa pode ser um analfabeto, digamos assim, porque entende o que realmente é Cristo nosso Senhor, Deus que se faz homem, etc, etc. Também aqui, o mistério da fé está na Eucaristia. E quem é que, o que tem fé? Né? E ninguém entende isso de nosso Senhor se não for dado pelo meu Pai. E nós sabemos que também que o nosso Senhor não dá para aquele que não quer. Bem simples, né? Nós queremos ser humildes, abrir-nos, Senhor, dá-nos, né? Dá-nos essa fé, né? Ele não tem, né? E é tão forte isso daqui, pessoal, é tão ligado com o mistério da fé, que então diz assim, então, e ele prosseguiu, por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim se não for por meu Pai, se por meu Pai não lhe for concedido. E olha só, versículo seguinte disso daqui, desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Que era uma demonstração clara de que, de fato, aqueles que estavam procurando, acompanhando com Jesus, estavam procurando interesses passageiros. Quando fala de vida eterna, de dar a vida, de estar junto da Eucaristia, não entende, cai fora. Já não ando mais com ele. Parece uma coisa, uma crença, uma superstição, sei lá o que parecia. Né? Não era a verdade, né? Não andavam mais com ele. Uma grande debandada, né? E o mais impressionante ainda é que Jesus, então, Jesus perguntou, então, aos 12, talvez tenha ficado, inclusive, só os 12 ali, né? Apóstolos, junto de Jesus. Jesus, então, perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Jesus nunca obriga ninguém. Você quer? Pode. Nosso Senhor nunca impôs a fé. Não dá para impor. A fé só pode ser vinda quando eu quero. Por isso mesmo que sabemos que só não tem fé quem não quer. Bem simples, né? Não quer, né? Não é uma questão intelectual, não é uma questão de inteligência, é uma questão de má vontade. Só isso, né? De orgulho, de fechamento a Deus, etc. Não deixa que Deus lhe dê a simplicidade da existência, o motivo das coisas. Não sabe, não tem, então não quer. Né? Bom, seja como for, também o Senhor não impõe, tá bom, se quer ir, pode ir embora, pode ir embora. É uma multidão, de repente, fica só 12. Vocês não querem também ir embora? Né? E graças a Deus, mais uma vez, São Pedro dá uma bola super dentro aqui, né? São Pedro responde, então, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos? Tu tens palavras de vida eterna. Né? Graças a Deus, mais uma vez, Pedro estava conectado com Deus, com as verdades eternas, e falava, bom, só faltava, né? Ele está aqui precisamente porque tens palavra de vida eterna, que é aquilo que está no âmago e no coração de todos. Né? Isso. Desliguei bem na hora que eu li a frase mais importante, que é a frase mais importante desse trecho, tá certo, né? Como eu falei, tudo isso é o capítulo 6, era um preâmbulo grande, né, para a instituição da Eucaristia. Então depois, se vocês vão lá para o capítulo 17 de São João, que é onde ele narra toda aquela noite impressionante, onde se instituiu a Eucaristia, né, naquela quinta-feira à noite, então vocês vão encontrar também um texto bem comprido, onde Jesus abre a alma e fala tudo. É uma espécie de resumo total do motivo por que veio, o que espera de nós, a abertura lá que nos dá os grandes mandamentos da nossa vida, amar, etc. Um grande discurso, chamado inclusive escatológico de Jesus, etc. Pois bem, nesse capítulo 17, lá no versículo 21, Jesus diz o seguinte, faz esse pedido, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste.
toda a preparação de Jesus para a Eucaristia, que aliás ele começa, no capítulo 13, começa a narração disso daqui, ele fala, olha, né, eu desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Então, de fato, é assim, né? Ao unir-nos ao Senhor na Eucaristia, acontece isso que Jesus diz assim, para que sejam também conosco um. Assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Ou seja, que os cristãos nasceram para estar em uma unidade muito grande na Eucaristia. Os padres da igreja, lá no comecinho, até pegavam aí, agora sim simbolicamente, falando que aquele pão, assim como para fazer aquele pão que vai se converter no corpo e o sangue de Cristo, eles diziam, olha, né, aquele pão foi feito com muitos grãos de trigos esparramados, que foram moídos e foram juntados e fizeram um bloquinho. E aqui, tá certo, né? Então, como um sinal da comum união, da comunhão que há na Eucaristia, a união que há ali, a unidade dos cristãos. E falava a mesma coisa, a mesma imagem, referidas ao vinho. Muitos grãos de uva dispersos, e vem dar esse vinho, né? Que depois então se converte no corpo e no sangue do Senhor. Então, pessoal, na segunda meditação nós vamos ver como que isso se reflete quando a gente de verdade entende o mistério da fé, hein? Ora, quem entende a Eucaristia, entende toda a fé, todo o cristianismo, toda a morte na cruz, tudo. Quem não entende a Eucaristia não tem verdadeira fé, isso aqui é a verdade, né? Crê um monte de coisa, é que nem mais ou menos diziam, é um profeta, é super sábio, é não sei o quê, mas não entenderam. E por isso que é tão forte, né? Toda a igreja se prepara nos prepara desde o nascimento, para que a gente tenha a possibilidade de comungar, de fazer uma comum união em Cristo Senhor, né? Então, então vamos meditar como que, na verdade, ao comungar, que efeito que uma comunhão bem feita produz na comum união na nossa família, na nossa casa, nas nossas coisas, estar unidos em família, né? Então, só vou ler esse trechinho que eu falava que eu tinha que ler, do Santo Padre, explicando mais ou menos isso na festa da Santíssima Trindade, que foi no domingo passado, não ontem, no outro, né? No anterior, ele dizia o seguinte: celebramos Deus, ele dizia, hoje é a festa da Santíssima Trindade, né? Então celebramos Deus. O que é a festa de hoje? Deus, nada menos, né? Deus. E diz, o mistério de um único Deus. Um único Deus. Fala. E este Deus é o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas. Mas Deus é um. O Pai é Deus, continua explicando o Papa Francisco. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Mas, continua, eu acho que todos vocês estão lembrando da catequese de infância, espero que tenham tido boa, que era assim que ele ensinava para as crianças, assim mesmo, né? Mas, não são três deuses. É um só Deus em três pessoas. É um mistério que Jesus Cristo nos revelou, a Santíssima Trindade, que é a festa que celebramos então no bairro da Trindade, aqui não sei se vocês sabem, chama assim por causa disso, da Igreja da Trindade, da Santíssima Trindade. E o Papa fala, veja, três, mas um só, unidos, né? Perfeitamente unidos. Como é que se esclarece isso? O Papa fala assim, não podemos prescindir dessa unidade entre nós, a que Jesus nos chama, seguindo a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se pode prescindir dessa unidade. A beleza do Evangelho reclama que seja vivida,
a unidade, e testemunhada na concórdia entre nós, que somos tão diversos. E eu ouso dizer que essa unidade é essencial para o cristão. Não é só uma atitude, uma postura, um modo de dizer. Não, é essencial. Porque a unidade nasce do amor, da misericórdia de Deus, da justificação de Jesus Cristo e da presença do Espírito Santo em nossos corações. Então isso a gente vai ver logo daqui a pouquinho. Eu quis ler esse trechinho, não é? Eu pulei um trechinho que vocês podem ler lá no discurso do Papa da Santíssima Trindade, está lá na página do Vaticano, porque diz o seguinte: veja, se o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, como é que podem estar unidos? E se são diferentes, se são pessoas diferentes, distintas? Ele diz assim, por quê? Porque a melhor definição de Deus que aparece na Sagrada Escritura é que Deus é amor. Portanto, o Pai é amor, o Filho é amor e o Espírito Santo é amor. É o amor que une o distinto, o diferente. E por isso que quando nós somos imagem e semelhança de Deus e amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, sobre todas as coisas, e como consequência amar de verdade o próximo, leva precisamente à unidade. Essa unidade que o Papa fala aqui, que é essencial, não mais um adjetivo. Essencial significa que se eu não estou unido de verdade aos outros, especialmente na família, como veremos na próxima meditação, que é a célula de toda a sociedade, se é uma divisão interna, uma ruptura interna, né? Um confronto interno, eu não estou sendo cristão. Simplesmente é essencial para o cristão sentir e viver na prática a unidade entre nós, Bom, eu sei que foi um pouco puxado, um pouco denso, um pouco teológico demais essa primeira parte, mas eu acho que é importante a gente entender isso. A fé cristã não é uma brincadeira, não é uma crença, é a verdade sobre o universo, sobre a nossa existência. E precisamos entender bem isso, né? Que não é um modo de ser, uma postura, como diz o Papa, uma escolha. Não, é uma coisa essencial. Ou vivemos assim, ou nos destruímos internamente, nos fragmentamos. Quando se vê uma sociedade que vai se descristianizando, vai se fragmentando, vai convertendo-se em confrontos, brigas, separações. Isso não é de Deus. É do demônio, que é o causador precisamente das discórdias, das rupturas, né? Então, uma vez pensado nisso, Deus queira que na próxima, que eu pensei que fosse assim, ao descermos coisas na prática, como faz? Como é possível que essa união com Deus, de fato, na prática, nos faça estar unidos entre nós? Então, pedimos ao nosso Senhor que nos ajude também a compreender isso e tirar propósitos concretos para a nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ato de presença de Deus. Sou consciente de que no batismo Deus Pai tomou posse da minha vida, incorporou-me a Cristo e me enviou o Espírito Santo para me santificar. Ofereço todas as manhãs
a minha vida, os meus pensamentos, palavras e ações a Deus? Peço luz ao Espírito Santo para conhecer o que Deus me pede em cada momento e força para levá-lo à prática? Estou convencido de que, como ensina São José Maria, todos os momentos e circunstâncias da vida são ocasião de amar e de servir a Deus e ao próximo. Sei que Deus chama todos os batizados a uma vida santa. Vejo com clareza que os pequenos deveres cotidianos são expressão da vontade de Deus e, portanto, pautas que mostram o caminho da minha santificação. Procuro cumprir os meus trabalhos com perfeição, esforçando-me para realizar uma tarefa bem acabada, uma obra digna de ser oferecida a Deus. Recorro à intercessão de São José Maria, o santo do cotidiano, como chamou São João Paulo II, para que me ajude a transmitir, na aparente monotonia do dia a dia, a luz e a alegria cristã aos meus familiares, colegas e amigos. Sou consciente de que nas tarefas do lar devo ir na frente, embora competem a todos. Procuro animar todos em casa para que colaborem nessas tarefas com espírito de amor, de sacrifício e solidariedade. O orgulho é o maior inimigo do relacionamento conjugal. Discuto por coisas de pouca importância só por achar que tenho razão? Compreendo que depende de mim, em grande parte, o ambiente sereno, amável e positivo da minha casa. Ato de contrição. Você não tá ligando. Sim. Sim? Pode sim. Agora vai. Ó, tá certo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Lemos que todo aquele esforço do Senhor para compreender o que é o amor de Deus, na verdade, para entender o que é o amor, né? Porque não há outro amor, dizia São José Maria, além do amor com letra maiúscula, amor de Deus.
da qual nós participamos, temos uma parte nisso. Esse esforço por transmitir, na verdade, toda a vida de Jesus foi assim, né? Se culminava nessa expressão que Jesus diz no capítulo 17 lá de São João: tudo isso é para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa visão de Deus, que é a visão amorosa do mundo, da existência, então não vê na distinção que há, na diferença que há entre os seres, né, um problema. Precisamente está aí a solução. Se o outro fosse exatamente igual a mim, sem precisar de mim para nada, para educá-lo, para formá-lo, para compreendê-lo, né? E se eu não precisasse, né, da compreensão, do carinho, né, do apoio, da sustentação do outro, como poderíamos nos amar? Amar é precisamente comunicar, dar bem, fazer bem ao outro, o bem que o outro não tem, talvez, companhia, compreensão, paciência, que é isso que faz o amor, né? Compreender, unificar, unir, em vez de separar, né? Que as distâncias, que as diferenças não foram feitas para que a gente se separasse, né? Pelo contrário, nosso Senhor nos deixou distintos precisamente para que a gente se amasse, nos ficasse unidos. É isso. E é essa a visão que o Senhor quer nos transmitir. É essa a visão que o amor de Deus nos transmite. O amor de Deus nós sabemos que é exatamente o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. É o amor do Pai, é o amor de Deus, né? É o Espírito Santo. Então quem é que une, né? Quem é que vivifica, quem é que dá vida, quem é que nos injeta amor, capacidade de perdoar, compreender, né? Ajudar, né? É o Espírito Santo, né? É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito Santo, né? No começo do seu pontificado, o Papa Francisco, né, falando com os cardeais que estavam lá, diziam: olha, nós temos todos que somos pais, né? Pastores da igreja são como pais, como acontece com vocês que são pais, mães, né? No caso aqui, mães, né? E é a mesma coisa, a paternidade na mulher chama maternidade, é bem simples, né? Que é a capacidade de formar, educar. Nós somos pastores. Se fala assim, se nós não rezamos a Deus, ou seja, se nós não nos comunicamos com Deus, se nós não deixamos que as ideias de Deus, o amor de Deus, a visão de Deus tome conta da minha vida, nós não podemos estar, primeiro, nem estar unidos, nem formar, nem nada. Acho que vocês todos terão ouvido outras vezes, em outras reflexões que fizemos, que um casamento, por exemplo, é uma questão de amor, onde quanto mais o marido ama, ou seja, conecta a Deus, a mulher ama a Deus sobre todas as coisas, mais eles se amam entre si e mais unidos estão em Deus. E toda a separação de Deus, toda a desconexão de Deus, toda a falta de comunicação com Deus leva a separar-se entre si, a divisão que há entre si. Bom, esse é um triângulo amoroso, é o amor de Deus que tem que injetar na nossa vida. Por isso que esse é um motivo profundo, porque que na família, é algo, está no projeto original de Deus para nós. Nós temos que estar cada vez mais unidos entre nós, precisamente porque cada um está mais unido à verdade, ao bem, ao amor, a Deus, né? Quanto mais perdemos essa coisa. Então o Papa dizia para aqueles pastores, para os cardeais, falava: olha,
se nós não rezamos a Deus, rezar é comunicar-se, falar, ouvir, compreender, né? Se nós não rezamos a Deus, ele dizia, nós rezamos ao diabo. É assim. Se nós, ao fazermos as coisas, não perguntamos, Senhor, né? Como eu repreendo essa criança? Como eu vou ter essa conversa séria com meu marido? Como, ou seja, se eu não converso com Deus, resposta, eu estou conversando com o diabo, mesmo que eu não pense. Aquela conversa, em vez de facilitar, né? Se a gente teve dificuldade, é porque houve uma diferença, se houve um confronto, houve uma... E como é que eu acerto para que sejamos unidos, cada vez mais unidos? Né? Pergunta para Deus, que entende perfeitamente disso. Né? De união, de compreensão, de perdão, de superação mútua, de crescimento no amor. Né? Porque se eu não faço isso, eu vou ser movido pelo chamado espírito deste mundo. Jesus falava que é um espírito deste mundo, que é a lógica, a psicologia, o temperamento, eu não sei, são coisas boas, mas não são guias boas, corretas para a nossa vida. Então aí vai ter confrontos, choques, em vez de aumentar o amor, aquela diferença de pensamento, de decisões, vai diminuir. E em vez de unir-se cada vez mais, porque o amor une, ele vai produzir separação, divisão, rachaduras. Né? Eu acho que não precisa ser muito esperto para perceber que é o que acontece na sociedade contemporânea. Né? As diferenças, em vez de fato tornar-nos mais amorosos, mais dedicados, mais compreensivos, né? Provoca rachaduras, divisões, feridas terríveis. Né? Olha, a separação de um pai e de uma mãe é uma coisa muito séria para o filho. Né? Externamente você pode separar o pai para lá e a mãe para cá. Dentro do ser íntimo de cada um de nós é impossível separar um do outro. Né? Porque estamos, genética, psicológica, totalmente unidos ao meu pai e à minha mãe. E essa separação forçada contra a natureza humana faz um grande mal social, por exemplo. Né? Então, por isso, e para evitar que as diferenças, as separações, essas coisas todas, é preciso buscar em Deus a fonte da vida eterna, a fonte do amor eterno, a fonte... É aí que encontra em Deus, né? Por isso que o Papa dizia no Twitter agora, dia 26, fala assim, que o Espírito Santo, nos ensine a olhar para o mundo com os olhos de Deus e a tratar os nossos irmãos com a mansidão do seu coração. É o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade. É o Espírito que vai ver as coisas como elas são. E é amor. E, portanto, é manso, diz o nosso Senhor. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz para vossas almas. Em vez de briga, confusão, rachadura, confronto, azedumes, né? Encontra união, compreensão, perdão, carinho, amor, de verdade, união mesmo. Né? Então, e que tem isso a ver? Que conexão que tem essa união do Pai, Filho, Espírito Santo, etc., com aquele pão que falamos antes, a Eucaristia, e com a comunhão bem feita entre nós e receber a Eucaristia, recebê-la como alimento da nossa vida, né? Da vida eterna, da vida do amor em nós. O que tem a ver? Então, eu achei que, eu não sei se vocês sabem, aqui no Brasil, o que pertencemos a essa família do Opus Dei, que mais ou menos, uns são fiéis no Brasil, outros são amigos, cooperadores, como vocês, que está querendo conhecer. No Brasil, a gente tem um carinho muito especial por esses dias que foram do 22 de maio até hoje, que foi o período que o São José Maria passou aqui no Brasil, no ano 1974. E nos ensinou muito, 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 né? Ele disse que aprendeu muito, porque dizia que
no Brasil tinha ficado plasmado essa marca de Deus que é entender o país, as pessoas, como uma família. E a gente se sente todos brasileiros, vamos dizer assim, por ser uma mesma família. Quando estamos movidos pelo Espírito católico, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de amor, pelo Espírito Santo. E de verdade isso se experimentava de modo especial quando estávamos mais na prática vivendo como cristãos, né? Naquela época que ele veio, né? Acho que diminuiu um pouco isso, aparentemente pelo menos, está certo, né? Essa capacidade de estar unidos tá por essa disseminação de confrontos, de coisas não cristãs no fim das contas. Mas eu penso que era bom e hoje foi o dia que ele foi embora, muito bem. E me fez lembrar que essas tertúlias, essas reuniões com São José Maria, as pessoas perguntavam coisas, né? Quem teve a sorte de ver algumas, bom, a internet está cheia, é só entrar na página da ONU, por exemplo, encontra muitos vídeos com perguntas de todos os tipos sobre a família, sobre a Eucaristia, sobre a vida de sociedade, sobre até lá, qual é a virtude principal para um professor? Então o padre responde umas está cheio de coisas muito diretas, muito simples, porque era um santo, graças a Deus, muito bem dotado de capacidade de comunicação, né? Com as pessoas e transmitia com simplicidade e com precisão as verdades que Cristo nos deixou, né? E aí, por acaso, eu peguei uma que 2 anos antes ele estava lá fazendo uma tertúlia lá pela Europa e um senhor levantou e perguntou: Padre, como é que nós podemos melhorar o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Que é essa ideia aqui, né? Ver as coisas com os olhos de Deus, conversar com Deus, enxergar as coisas como Deus as enxerga. O Espírito Santo é o encarregado de fazer isso. Ele pergunta, bom, teoria, filosofia, teologia, mas na prática como é que é? No dia a dia, né? Quando às 2 da madrugada o nenê acorda chorando, né? E o marido faz de conta que não ouviu e continua dormindo, vamos supor, né? Caramba, né? Como é que é isso, né? E como é que eu faço? Não, às 3 da tarde lá, que de repente o garoto lá, então de repente resolve, não sei, né? Em vez de ficar assistindo a aula pelo vídeo lá, que é chatíssimo, logicamente, tá certo, né? Coloca lá uma coisa e vai lá brincar com outra coisa, foge, né, da aula e a mãe está vendo. E como é que faz? Né? No dia a dia, como é que eu vejo os problemas, né? No meu dia a dia, né? Como é que eu tenho essa conexão com Deus para poder então o padre fala assim para ele, né? No seu dia a dia, diz, procure, né? E eu sei que você já faz isso. O padre percebia que era uma pessoa da obra que estava ali, que portanto já procurava fazer isso, né? E perguntou um pouco para que também o padre pudesse explicar para outras pessoas aquela prática, né? Então, no seu dia a dia, procure, eu sei que você já faz isso, a presença de Deus dentro de você mesmo. Como procurar a presença de Deus dentro de nós mesmos? Então, ele diz o seguinte, é lógico, está falando com um público que era gente da obra, gente que é católico, gente que procurava ver essas coisas. Então dizia o seguinte, você comunga, recebe a Eucaristia, comunga, diz, o estômago faz com que o suco gástrico, a sua função natural, lógico, cai um pedacinho de pão, porque a Eucaristia, do ponto de vista material, é pão. Vai digerir, né? Vai dissolver aquilo que tecnicamente se chama as espécies sacramentais. A parte visível, palpável, é pão, né? Aquele pão. Diz, você comunga, o estômago faz com o suco gástrico a sua função natural, desaparecem as espécies sacramentais. Isso é de fé, enquanto há pão, está realmente presente o corpo, o sangue, a alma, a divindade, nosso Senhor Jesus Cristo, morto e ressuscitado, todo inteiro, ali, né? Por isso essa veneração, por isso esse carinho, por isso a adoração, nós adoramos mesmo Jesus na Eucaristia, porque está Deus.
enquanto estão as espécies sacramentais. Uma vez que aquilo materialmente se desfaz, também o corpo de Cristo desaparece, como do ponto de vista metafísico, já não está mais fisicamente. Bom, um pequeno parênteses, vocês aprenderam no catequese, quando Jesus subiu aos céus, de corpo e alma, não está aqui na terra. Aonde está Jesus agora? Jesus homem, Jesus Cristo homem. Onde está Jesus Cristo? Então, as crianças aprendemos essa tabuadinha simples e verdadeira, logicamente, que fala assim, enquanto Deus, porque Deus, Jesus está em toda parte, aqui, lá no Japão, ou lá no Sol, na Lua, é Deus, está em toda parte, né? É Deus. Por isso eu posso rezar, conversar com Jesus em qualquer parte que eu estiver, tá certo? Né? Onde eu estiver, no meio do mato, sozinho, confinado lá em casa, está lá o Senhor junto conosco, né? É Deus, né? Então, enquanto Deus está em toda parte, e enquanto o homem está no céu, à direita do Pai, porque subiu ao céu de corpo e alma, ele já está em forma de ressuscitado, de corpo, o corpo também já vive, é completo e eterno, está lá, né? E na hóstia consagrada em cada um dos nossos sacrários, dissemos agora há pouco, o Nosso Senhor que está aqui, no sacrário, está ali realmente presente, enquanto está aquela hóstia consagrada, ali está Cristo totalmente inteiro ali dentro, e como homem, né? Como homem, com um coração como o nosso, essas coisas todas. Muito bem, quando comungamos, diz aqui o padre, desse modo simples e didático, né? Quando o suco gástrico, né? Quando os ácidos lá estomacais dissolvem e faz a digestão daquele pãozinho, o Cristo enquanto homem já desaparece. Diz assim, desaparece as espécies sacramentais e desaparece a presença de Jesus Cristo. Mas fica o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, atuando com Ele. E diz, e com Ele, com o Espírito Santo, o Pai e o Filho. Por quê? Não há mais que um só Deus. É isso. Então, e quem que está aqui dentro da minha alma em graça, ou da alma em graça de cada um de vocês, que não expulsou pelo pecado mortal, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem como separar os três. Os três aí. Que sejam um, Pai, como Tu em mim e eu em Ti. Jesus falando. Se alguém me ama, nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. É muito sério isso daqui. Então o Padre fala, procura a presença de Deus dentro de ti. É assim que Ele está dentro de ti, dentro de cada um de nós. E diz, mas é o Espírito Santo quem atua na alma dos cristãos. Vocês terão ouvido isso tantas vezes, né? Quem é que nos santifica? É o Espírito Santo. É Ele, quando eu converso com meu Pai do céu, Pai nosso que estás nos céus, etc. Essa comunicação é através do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E quando eu pergunto uma coisa, Senhor, o que você quer que eu faça? E vem um insight, é o Espírito Santo que me fala comigo, que me sopra. Então é isso que o Padre fala aqui. E você diz que é sacrário de Deus, se introduz dentro de si muitas vezes por dia e diz a Ele, Senhor, como é que eu posso fazer isso de modo que seja agradável aos seus olhos? Bem simples, né? Pergunta, né? Senhor, como é que eu posso fazer isso, né? De modo que seja agradável aos seus olhos, né? E não sei, eu acho que eu já falei algumas vezes para vocês, é uma bobagemzinha, mas que me veio à cabeça um tempo de fazer uma pequena comparação. Do mesmo modo que a gente instala lá no carro ou no celular um GPS, né? Que a gente fala, bom, eu quero ir daqui, não sei, lá no Estreito, como é que eu faço? Rua tal, número tal. Põe lá,
ele já tinha que fazer um mapinha, né? Vai por aqui, tá só. A gente vê, por aqui, como é que está o trânsito melhor? Ele dá um mapinha. E se eu colocar lá, plim, iniciar, então ele vai falando, agora vai para cá, agora vai para lá, vai acertando o nosso caminho, tá certo, né? Vai acertando o nosso caminho. O GPS é legal, assim a gente vai nos orientando para a gente chegar no lugar que a gente tem que chegar, do jeito que tem que chegar, etc. Eu falei que brincando, porque veio a cabeça que GPS, eu acho que como você sabe, é o Global Positional System, que é a posição global, um sistema de posicionamento global, um satélite e tal, você vai se posicionando, sabendo onde que se encontrar os rumos aqui na Terra, vamos dizer assim, né? Um sistema de posicionamento global. Então, um cristão, quando tem dentro de si uma coisa muito mais poderosa que o GPS, é um GPS mesmo, é um God Positional System, é Deus que nos dá a posição certinha, como fazer isso aqui bem, como atuar daquilo lá. Pergunta e vai ver como ele responde. No centro da nossa alma em graça, né? E Nosso Senhor é manso e humilde de coração, né? O Nosso Senhor funciona não com intrigas e confusões e maledicências e divisões, é exatamente o contrário, né? Então, e é assim que a gente faz. Como é que eu faço isso de modo que seja legal, né? Do jeito que você gosta, que Deus gosta, né? E pronto, já vem a luz e peguei a tua, pronto, né? E o padre continua falando o seguinte: Senhor, eu estou sentindo essa tentação ou aquela outra, estas más inclinações. Eu espero acho que todos nós percebemos isso. Eu esgano esse marido preguiçoso que não quer levantar essa hora daqui. Vem uma vontade louca de... né? Não sei como é que eu vou me casar com um cara desse na cabeça, né? Porque é uma tentação de converter uma coisa, um evento, um problema, numa explosão do universo praticamente, destruição de projetos, de promessas. A gente tem aquelas 7 pecados capitais, orgulho. Comigo não, até aqui sim, passou daqui não. E acha que está fazendo uma coisa fantástica, né? E se comportando precisamente como o demônio, que troca o mal com o mal, mais mal ainda, né? Mas agora é o mal que eu fiz. Pior ainda, né? É assim, né? A gente sente, e todos sentimos inclinações de soberba, de avareza, de luxúria, de gula, de ira, de inveja, de preguiça. Sentimos. E fala, não se assuste que a gente sinta essa vontade de chutar o pau da barraca, como se diz, né? Chutar o balde. Não, a gente sente isso, né? Não se assuste. Todos nós temos um animal dentro de nós. Em espanhol ele fala, teremos todos uma bestia. Bestia é um animal selvagem, na verdade. A gente tem dentro de nós. Todos temos isso, né? E ele fala, nisso somos todos iguais. E é uma maravilha da bondade de Deus. Que bom que a gente tem esse bichinho ruim dentro de nós. Pode falar isso, né? Por quê? Por quê? Diz, se não soubéssemos que podemos cair em todas essas misérias, se eu não sei que posso sim, né, esganar o meu marido, tá certo, né? O marido mata, ou, né, desistir dos projetos que eu faço. Eu sou capaz, eu sinto dentro de nós, né? Seríamos orgulhosos e não compreenderíamos que o outro também sente, né? E não o perdoaríamos, né? E não compreenderíamos, né? E diz, porque seríamos uns soberbos, e assim, diz, mesmo sendo soberbos, tendemos um pouquinho para a humildade, né?
Se eu percebo que eu posso perfeitamente me converter numa bruxa e não numa santa, né? Porque eu sinto esses... Eu sei que o outro também é assim, coitado. De vez em quando eles têm esses sentimentos e às vezes cai na tentação, coitado. Cai, quando a gente cai na tentação, porque fraquejou e foi porque não buscou ajuda em Deus. Porque se a gente não busca ajuda em Deus, o demônio fala, é isso mesmo, você tem direito de ser feliz. É o demônio. Um mentiroso desgraçado. Falando que a infidelidade, a covardia, o coração duro é bondade. Não é, é mentira. Isso destrói-nos por dentro, né? Então é assim que no dia a dia, quando você comunga, tem que comungar bem, hein? Pelo amor de Deus, só faltava comungar em não estando com os mesmos sentimentos de Cristo, né? Com o coração limpo, para que de fato... É que não funciona, na verdade, né? Se a pessoa cometesse um sacrilégio, se receber Jesus estando com um pecado mortal, do qual não se arrepende, aí o negócio é complicado, né? Porque fica pior. Em vez de fazer bem, faz mal. Muito mal, inclusive, né? Porque ofendendo a Nosso Senhor, está mentindo a Nosso Senhor, né? Bom, mas comungou bem, fica o Espírito Santo aí dentro da alma e ele vai te passando. Do mesmo modo que temos essas más inclinações e tem o demônio que fala, não, vai nessa linha tal, eu tenho nada mais, nada menos do que o próprio Deus me aconselhando dentro da alma, né? Então, essa parte é importante, né? Importantíssimo, né? É importantíssimo que nós ouçamos, né? Tipo, esse dia já há uns anos atrás, conversando com o nordestino, e que tem aquele sotaque vivo, forte, ele falava, um homem muito simples, ele falava, realmente o diabo é o príncipe desse mundo, que governa um pouco esse mundão aqui, né? Mas Jesus é o rei, então ganha do príncipe. E é uma coisa simples, mas verdadeira, verdadeiríssima. Estamos com o Nosso Senhor, né? Também é uma canção que tem uma origem lá mais para cima daqui, mais para o norte, que fala assim, né? Quem anda com Deus não tem medo de assombração. Eu ando com Jesus Cristo no meu coração. E é verdade mesmo, né? Pode vir a ameaça chinesa, sei lá o que for que está no mercado aí, o que vier, né? Da direita, da esquerda, de cima, de baixo, de onde vier. Se eu estou centrado em Deus, não tem que me tirar a paz, não tem que me faz perder a estribeira, não tem que me ficar, não entra no meu coração, nem de longe, o desejo de odiar quem quer que seja. Posso odiar o mal, a mentira e a maldade que tem, mas as pessoas não. Não sei se perceberam, as grandes propagações de discurso do ódio são por gente que odeiam profundamente a humanidade. Não tem amor, né? Não tem Deus no seu coração. Vamos pedir a Nosso Senhor que não. Queremos viver unidos, então entenda direitinho o que é a Eucaristia. Peça a Deus essa graça maravilhosa, né? Trate de verdade Nosso Senhor como Ele merece na Eucaristia, né? E vai ver como a gente vai tratar as pessoas como Deus trata, né? Com profundo conhecimento, com compreensão, com perdão, com conserto e das diferenças e das deficiências que encontramos nas pessoas, porque todos temos. Não vamos encontrar motivo de separação, desunião, pelo contrário. Não é à toa que as famílias que têm filhos com muitos problemas são muito mais unidas, se de verdade são cristãs, né? E são muito mais felizes, né? E São José Maria dizia, quando nascia lá, por exemplo, um bebezinho com síndrome de Down, é unânime que a pessoa que acolhe, aceita aquele carinho, descobriu que foi um tesouro aquela criança na casa. Um tesouro.
Primeiro porque Nosso Senhor, quando tira umas faculdades, dão outras. Eles são carinhosíssimos, são maravilhosos, são santos, são uma coisa. E depois porque todo mundo quer com muito mais carinho entre si, se ajudam, se sentem unidos, os seus irmãos, né? Porque o Espírito de Deus não vê na deficiência e na falta um problema algo de separação e de repelência. Pelo contrário, vê ali mais um motivo de doação, de entrega, de amor, como o Cristo nos ensinou e nos dá a vida. Então vamos pedir a Nosso Senhor que seja assim, né? Na tua obra de apostolado, diz o São José Maria, não temas os inimigos de fora, por maior que seja o seu poder. O inimigo terrível é este, a tua falta de filiação, a tua falta de fraternidade. Não se sabe filho de Deus, e que o outro também é, e etc, etc. Aí vai dar pau, né? E não verei as pessoas como realmente são irmãos, como o Papa coloca nesse documentozinho aí, que chama Fratelli Tutti, todos irmãos, né? Entender a fundo o que significa irmãos, não essa fraternidade da Revolução Francesa, que é destituída de Deus, uma mentira. Ai, não sei, acabou aqui. Acabou, alguma coisa acabou. Bom, tudo bem. Não sei o que aconteceu, mas parou aqui. E graças a Deus, porque o tempo acabou também, vamos terminar. Então vamos pedir a Deus, Nosso Senhor, que a gente, dos problemas, queremos sempre mais carinho, mais compreensão, mais amor de Deus e, portanto, mais realização, porque nós nascemos para isso mesmo, né? Para, com a graça de Deus, converter o mal em bem, né? Em união com Deus. Que a Virgem Santíssima, então, nos ajude. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.